Moisés, ele ficou um pouco entristecido com isso. Ele falou com Deus assim, mas Deus, eu não fiz mal nenhum para esse povo, para eles fazerem isso com a gente. O Senhor disse, né, para poder eles saírem dali, porque ele ia pegar os envolvidos na história, ou seja, Corá, Datã e Abirão, e mais o povo ali que estava seguindo ele. Eles eram más influências, e existiam ali pessoas, muitas pessoas que estavam no mesmo caminho que eles. E ali, a glória de Deus encheu aquele lugar. O que eu aprendo com isso? Nem sempre, quando a glória de Deus aparece, significa que é porque todo mundo que tá lá tem uma santidade ali, ok, tem algo ali tudo certinho. Não. Inclusive, se a gente for ler nos versículos abaixo do que eu tô dizendo, ou seja, o versículo 19, 20, 21 e 22, a glória apareceu para poder acabar com essa palhaçada. Foram separados do povo, a terra abriu e, como se diz, engoliu eles. Eles foram vivos direto pro abismo. Meu Deus, eu fico assim. Ou seja, todos aqueles que estavam indo na lábia deles, na boa lábia, sabe? As palavras bonitas e tal, as coisinhas fazendo sentido, porque eles estavam ali num pensamento meio soberbo. Eles estavam pensando que Arão e Moisés queriam ser os principais daquele lugar. Só que não tinha isso, não tinha nada disso. Tô lendo Crônicas, né? Não consegui acabar Crônicas, mas porque são muitos acontecimentos. E vai falando dos reis, e a gente tem muito mais reis que pisaram na bola do que reis que andaram com Deus. E tipo, aqui no rei Acasias, eu até grifei aqui, que ele se desviou, né? Ele não foi um bom rei. Ele se associou com Acabe e com todos os deuses que Acabe e Israel estavam adorando. Acasias era rei de Judá. E aí fala aqui na Bíblia, sua mãe dava a ele os piores conselhos. Tipo assim, não importa quem é a pessoa, a gente tem que ter muito discernimento de entender o que realmente Deus está falando pra gente conseguir discernir esses conselhos. Nesse caso aqui, não era porque só era mãe que tinha que ser levado em conta, né? A gente tem que honrar nossos pais, sim, mas a gente tem que ter o discernimento em relação aos discursos em relação a Deus, porque ela acabou sendo um instrumento para Acasias ser um péssimo rei. E querendo ou não, o Senhor chamou a gente para ser influenciadores e não influenciados. Tem aquele versículo até que diz assim, as más companhias corrompem os bons costumes. Então a gente pode analisar em quem a gente pode confiar e pegar a mensagem. Eu tava pensando aqui, né, de Datã, Abirão e esqueci o nome do outro. Corá. Como é algo que te contamina, né? Foi algo que uma dúvida entrou dentro deles, eles alimentaram, e a partir disso eles começaram a falar pro povo. Tem um estudo que fala que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Se você convive muito com pessoas que falam mal dos outros, isso acaba trazendo pra você, e você acaba se tornando uma pessoa assim. Corá, Abirão e Datã, eles não foram mortos sozinhos, né? Esse estudo foi feito tipo agora, mas tem muito a ver com a Bíblia. As más companhias são os bons costumes, porque você vai se tornar a média dessas pessoas. Diga com quem tu andas que direi quem tu és. Tipo, será que essas pessoas estão agradando ao Senhor? Será que a minha conduta está agradando ao Senhor, né? Será que eu estou influenciando ao invés deles me influenciarem? Também. É a grande pergunta. Ou será que eu estou influenciando alguém pro mal? Alguém que é do bem? Será que eu estou influenciando pro bem, para as coisas certas? E casando com o que eu tô lendo, né? Tipo, eu li uma parte assim, que vários reis, não foi um problema de um rei só, vários reis estavam se metendo com Acabe. Acabe, que era rei de Israel, esposo de Jezabel, que a gente sabe o que vem de Jezabel, né? E eles se associavam muito, cara, com ele, sabendo de tudo, sabendo que estava adorando a outros deuses e tal, eles estavam se deixando influenciar, e Deus, ele só não faz coisas piores com eles por misericórdia de Davi, que ele fica, não, eu fiz um pacto com Davi, eu prometi a Davi, mas vai acontecer isso com você. Tanto que, tipo, tem o rei Jeorão aqui, eu até escrevi assim porque foi muito pesado, porque ele tava fazendo as coisas erradas, e ele recebe uma carta de Elias, que fala bem assim, já que você não seguiu os caminhos do seu pai Josafá e do seu avô Asa, reis de Judá, mas preferiu imitar os reis de Israel, o Eterno castigará seu povo, uma terrível peste também atingirá suas mulheres, seus filhos e suas posses. Você ficará gravemente enfermo, terá uma doença de intestino dolorosa e humilhante. E depois fala aqui que ele realmente ficou doente e ele ficou 2 anos com incontinência quase total. Ele tinha 32 anos de idade e ele morreu. E fala assim, ninguém derramou uma lágrima sequer por causa da morte dele.
na verdade, foi um alívio para todos. Tipo, mano, a que ponto nós estamos deixando ser influenciado pelos outros, porque o cara foi influenciado por Acabe. Ele fez tudo errado, a ponto de, na morte dele, ninguém sentiu falta dele. E isso faz a gente refletir da nossa vida. O que a gente tá fazendo com a nossa vida? Será que a gente tá se deixando influenciar desse ponto, da gente ficar tão podre, que no final as pessoas nem vão sentir falta, vão falar, ai, que alívio. Isso é muito pesado. É particularmente isso. A gente vive sendo modelo de vida pros outros. Olha, gente, isso é muito forte. Uma vez eu escutei a missionária Alana, do canal Cristão Declarado, dizendo assim: você pode ser a única Bíblia que alguém pode ter. E às vezes a gente esquece, né? Que nem... Já pensou você, tipo, estar no enterro de alguém e falar, olha, eu fui salvo por essa pessoa transformou a minha vida através da palavra. É muito forte. Ser conhecido pelo testemunho, né? Tipo, pô, aquele cara era um crente de verdade. É igual Moisés, que nem a Deliane comentou, de Moisés ser manso. Tipo, cara, Moisés morreu e ele foi taxado de um homem manso. Tipo, meu, que legado bom. Ele não foi só o cara que livrou Israel, mas ele também foi manso, porque ele teve que liderar esse povo, que era uma pedra no sapato muitas vezes. Mas ele foi manso. A parte que eu tô lendo é a parte que a arca da aliança voltou, né? Está com Davi e ele tem um reinado. Ele fica preocupado, tipo, eu tenho uma casa pra morar, eu tenho um palácio e Deus não tem. E aí o profeta Natan fala, né? E ele fala que Deus, usando ele, que estabeleceria o reino dele, que um dos filhos dele continuaria a linhagem dele, que o reino dele não morreria. E assim, você vai vendo, realmente. E Davi era o oposto, se você parar pra pensar, de Natan, de Abirão, porque ele, tipo assim, aqueles que são influenciados pro mal, uns morreram, né? Natan, Abirão, sofreram as consequências, e olha Davi, o reino dele é estabelecido, né? Como tá ficando nítido e explícito pra gente, como a Bíblia é tudo correlato, né? As coisas não são acontecimentos isolados. E isso porque hoje a gente tava lendo tudo no Velho Testamento, mas enquanto nos outros dias tava alguém lendo no Novo e a gente lendo no Velho e as coisas se encaixavam do mesmo jeito. É Deus mesmo, assim. Nem o maior dos roteiristas da Terra ia conseguir fazer algo assim.